Muito bem, tornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Eu falei que não ia ter vídeo, mas é um vídeo diferente, né? Vocês viram que eu coloquei o Agnelli aí na capa, vocês já vão entender o porquê que eu pus o Agnelli. Será que o Agnelli está voltando? Será que o Agnelli está por trás da Tether? A gente vai falar sobre isso já já, mas o vídeo hoje está dividido em duas partes, né? Porque eu sempre falo que o Finestra é um canal para vocês e hoje eu vou realmente dar a direção do canal para vocês. Vocês já vão entender já já na segunda metade do vídeo. Lembrando que se você for inscrito este mês, tá chegando aí o sorteio da camisa oficial da Juventus, ou vai ser a número 1, ou vai ser a número 3. Essa semana que vai começar eu vou saber qual é a camisa que eu vou sortear. Para isso você tem que ser inscrito, então já ativa, já ativa o nosso sino para não perder essas notificações para participar do sorteio, não só da camisa, mas durante todo o segundo turno há vários brindes oficiais, como este saco para quem pratica esportes, para quem vai na academia ou na faculdade, enfim, é bonito, hein? É bonito. Então, se você quiser ganhar, tem que ser inscrito no Finestra Bianconera. Muito bem, ragazzi, vamos lá que tem muita coisa para falar. O vídeo que eu fiz ontem, eu já não tinha, eu não coloquei totalmente o meu ponto de vista, porque eu já tinha feito um mês atrás um vídeo dizendo que o Elkan não ia vender a Juventus, e ali eu coloquei meu ponto de vista para não ser repetitivo, né? A gente apenas divulgou aí essa bomba que saiu aí do Arduino querer comprar a Juventus. Para a gente deixar o vídeo mais leve, prestem atenção nessa foto que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma descontração. Vocês olharam bem para a foto do Arduino? Para quem não conhecia a fisionomia, vocês olharam bem, né? Olhem de novo, olhem de novo. Seria o Arduino o Copminers? Meu Deus! Ou será que foram separados no nascimento? Já pensou? E a exemplo do Copminers, né? Aquela euforia de mercado, né? Todo mundo queria o Copminers, todo mundo queria, hein? E aí foi essa decepção. Será que isso é um sinal? Todo mundo querendo aí, de repente, o Tether, e aí pode ser uma decepção? Não sei. Mas que aí eu acho que eles são separados no nascimento, me parece uma coisa evidente, né? A fisionomia deles. Brincadeiras à parte, para a gente descontrair, né? Ontem e hoje só se fala nisso nas redes sociais, em todas as redes sociais, e também os meus amigos comentando muito ali na Itália, além das redes sociais, e eu tive o cuidado de ler comentários de vários perfis que falam da Juventus, vários perfis, inúmeros perfis, e aí tá lá 120 comentários, 80 comentários, 300 comentários, não li todos, evidente, mas li vários. E eu vou falar para vocês que a torcida está bem dividida. Uma parte não quer que vende para o Tether de jeito nenhum, outra parte diz, não, tem que vender para ontem, demorou para vender. Mas existe um outro grupo, um grupo menor de torcedores, menor perante esses dois que eu citei, né? Uma parte quer que vende, outra parte não quer que não toca. Mas tem um terceiro grupo aí que diz que se vender para o Arduino é só se tiver o Agnelli por trás, junto com o Tether, ou se ficar com o Elkan, só se o Agnelli voltar. Ou seja, de um jeito ou de outro, querem a figura do André Agnelli, né? Muito bem. Por isso que eu pus o Agnelli na capa, tá? Mas é bom a gente também colocar aqui algumas situações que a gente vai refletindo e muitas vezes a gente não se deixa levar pela paixão, né? Porque todos nós estamos aí sedento por títulos, né? Não sei se vocês viram a declaração, por exemplo, do Buffon a respeito disso, né? O Buffon, eu creio, posso estar enganado, né? Um pouquinho de ironia. Eu acho que o Buffon tem um pouco de autoridade para falar da Juventus. Eu acho que ele pode ser considerado ídolo. Acho. O Buffon disse que ele está do lado do Elkan. Ele disse que a Juventus não tem que ser vendida. Não sei se vocês viram ele falar isso.
Hoje o Elkan lançou um vídeo falando de relação familiar com a instituição, com o clube, enfim. Isso para mim não é novidade. Não sabia que ele ia fazer o vídeo, mas tudo que ele falou lá eu entendo perfeitamente. E aí eu queria colocar um ponto de vista baseado na minha opinião que eu dei há um mês atrás. Está aí procurem aí quando eu falei não está à venda é o nome do título, que tem o Elkan na capa. Ali eu dei minha opinião e aqui eu vou desmembrar aquela opinião em alguns pontos de reflexão. Entendam uma coisa, agora a opinião do Mário, o torcedor, lembrando que todo mundo tem direito de dar sua opinião, todo mundo tem direito de concordar e discordar, não só de mim, mas entre vocês mesmos, e todo mundo, sobretudo na vida, não só no futebol, tem o direito de ter uma opinião em 2005 e 2015 mudar de opinião. Isso é normal. O importante é você ser convicto, é você assumir as coisas que você faz, né? Eu, por exemplo, eu não gostava muito, né? De beber uísque, e não bebo, tá? Bem de vez em quando. Bem de vez em quando. E hoje, digamos que eu até gosto de tomar num momento mais de relaxar. Coisa que eu não sentia nem o cheiro do uísque, eu não gostava. Mudei de opinião. Então é normal mudar de opinião. Isso eu falo de um modo geral, não só futebol. Mas eu falei na época que eu tenho muito medo de vender pro Tether. E aí eu expliquei alguns motivos. E hoje, refletindo, me apareceram outros motivos, né? E aí vamos separar as coisas. Vamos abrir um pouco a mente, tá? Para entender, principalmente quem não me conhece. Eu não gosto de como o Elkan está administrando a Juventus atualmente, falando da parte de resultado, da parte desportiva, daquela parte de olhar com carinho para a Juventus. Não gosto. E uma vez eu falei isso, há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que até brinquei, né? Sem nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus. Falei, o americano só sabe comer hambúrguer, não pode ficar administrando futebol, né? E eu não morro de amores pelo Elkan. E sim, eu não estou satisfeito com a administração do Elkan à frente da Juventus nos últimos tempos. O que eu disse ontem é que quando a gente ficou no topo, ganhando vários títulos italianos e disputando a Europa em alto nível, o Elkan era o proprietário. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele era incompetente naquela época e continua sendo incompetente hoje. O sucesso daquela época não passava por ele. O insucesso de hoje, de certa forma, passa por ele. A gente não tem um presidente, a gente não tem um diretor de futebol, tomara como ele seja, competente, né? Então, teve uma briga entre o Agnelli, o Andrea, né? E o Elkan, teve uma queda de braço, e eu fiquei do lado do Agnelli. Entre Elkan e Agnelli na briga, eu estou do lado do Agnelli. Então eu não morro de amores pelo Elkan. Entendam isso, né? Porque tem gente que fala assim, você prefere do jeito que tá? Não. A gente não pode reduzir o cérebro a 2 alternativas. Não é assim. Acontece que o Elkan, por mais que ele não entenda de futebol e não entende, como não entendia em 2015, quando a gente disputou o título com o Barcelona, ele não entendia e continua não entendendo, ele não é competente nisso, mas ele é uma pessoa séria. A Juventus tem que estar na mão de pessoas sérias. O Elkan eu não gosto. O Elkan não entende de calcio, de futebol. Mas ele é uma pessoa séria. Eu não posso falar que ele é inconsequente. Ponto. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas interessantes. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente está numa situação que está tão carente. É que nem aquele cara que está carente, muito carente. E aí aparece uma moça bonita, vistosa. E aí ele já se apaixona e já quer casar. É a mesma coisa que está vivendo. Está carente de títulos e de ídolos. E aí surge um cara cheio de dinheiro. Por isso que eu falei em oportunismo do Tether. E faz isso. Apareceu, eu quero comprar, eu quero ajudar o time, eu quero investir no clube. E o torcedor que já não está satisfeito com tudo que está acontecendo, já compra a ideia do Tether. E aí, alguns pontos para a gente refletir. O Manchester City
que nos últimos anos é a menina dos olhos, atenção, o Manchester não tem a nossa tradição, o tamanho da nossa torcida e a nossa camisa. Não tem a nossa história. O City, se eu não me engano, foi 2009 que foi adquirido e esperava-se que 5 ou 6 anos depois disputasse uma final de Champions, né? Ou ganhasse. Demorou 13 aí, 14 anos para ganhar. Só foi ganhar em 23. Tudo bem, não tem a camisa que a gente tem, mas eles têm muito dinheiro. Então não é uma ciência exata, é o que eu falo, não adianta ter dinheiro e não entender de bola. E o City gasta muito para ter um retorno de disputar duas finais e ganhar uma. É muito pouco para quem investe tanto. Vamos agora para o outro lado da cidade. O Manchester, que tem torcida, tem camisa, tem tradição e tem títulos. Quando trocou de direção, sumiu. Cadê o Manchester United? Tradicionalíssimo. O time do Beckham. Sumiu. Não faz nem cócegas na primeira. É um ponto a se pensar. Aí, vou usar um outro exemplo, que a gente se engana com as coisas e dá errado. Aí eu ainda não tinha o canal, 2018, 2017. Quantos de vocês, no dia que foi apresentado, eu vou citar já o nome do jogador, no dia que o jogador chegou e foi dar a coletiva de apresentação, quantos de vocês xingaram a diretoria ou xingaram o jogador considerando um erro a contratação? Estou falando do Cristiano Ronaldo. Sejam honestos. Quantos de vocês, naquele dia que ele sentou ali, na coletiva de imprensa de apresentação, que ele foi falar, quantos de vocês ali naquele dia ficaram putos com o clube, com o Agnelli, com o Welcome, com o Marotta na época, com o Parazzi? Quantos de vocês ficaram putos com o próprio Ronaldo? Falei, esse cara vem fazer o que aqui? Vem encerrar a carreira? Esse velho? Quantos de vocês foram contra aquela contratação? E hoje a gente fala, poxa, foi um erro. A gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí tem um outro ponto que eu queria falar para vocês. A gente não tem o privilégio que tem o City, que eu acabei de citar, e o Paris Saint-Germain, que vai disputar aí o Mundial com o Flamengo. Não pensem vocês que se o Teder comprar a Juventus, ou se o grupo árabe lá do Newcastle comprar a Juventus, tem um amigo meu dizendo que o árabe que vai comprar, que o Agnelli está junto com o árabe. Eu sei que o Agnelli tem contato com o árabe, isso eu sei. Mas aí dizer que eles estão juntos, não acredito. Mas enfim, aquele que comprar a Juventus, hipoteticamente um dia, seja o Teder, seja o árabe, não pense vocês que ele vai poder, agora ele vai investir pesado, vamos montar um timaço. Não pode. Para a Juventus existe um limite, porque se a gente estourar o fair play financeiro, enquanto tiver o Ceferin lá, beleza, a gente disputa um ano, pode até ganhar um título europeu, só que depois a gente vai levar aí 3, 4 anos de suspensão por ter burlado, por ter furado o fair play financeiro. Muita gente não está pensando nesse detalhe, acha que vai chegar um salvador da pátria, vai investir pesado, só que a gente não pode investir pesado. A gente está sobre... estão olhando a gente ali minuciosamente. Se passar um pouquinho do limite financeiro, é 1 ano, 2 anos, 3 anos fora de todas as competições europeias. Claro que o City e o PSG estão à parte disso. Há 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás, o Milan extrapolou um pouco, puniram o Milan. Não sei se vocês lembram, mas foi pouca coisa. Enquanto o Paris, lá em cima, trouxe Neymar, trouxe um monte de gente e não aconteceu nada. E o Milan passou um pouquinho, foi punido. É um ponto. E para finalizar, como eu disse, o nosso problema não é dinheiro. O nosso problema é gastar mal o dinheiro. O Elkan, está certo que nos últimos anos a maioria das recapitalizações não foi para fazer mercado, foi para tampar o prejuízo pós-pandemia. Mas, por exemplo, bem recente mesmo, o ano passado, foi colocado na mão do senhor Cristiano Giuntoli 200 milhões para fazer mercado. E o senhor Cristiano Giuntoli
gastou mais de 100 milhões para trazer Douglas Luiz e Koopman Miners. O Douglas Luiz, todo mundo viu que foi um desastre em campo, e não venham dizer que não teve chance, porque fora de campo ele aprontou, não foi profissional. E se fosse bom, estava num time de ponta da Inglaterra ou da Espanha, ok? E o Koopman Miners é o que vocês estão vendo aí, que todos nós queríamos, inclusive eu, todos nós, eu lembro nos comentários, ninguém me questionou na época. Muitos duvidavam, não vai trazer, a gente vai sonhar com o Koopman Miners e vai acordar com, sei lá, a renovação, a volta do Arthur Melo. E foi uma decepção. O Elkan, acabou a temporada e falou, eu te dei 200 milhões para você trazer 2 jogadores que não deram retorno esportivo, mandou embora o Giuntoli. Ainda bem que pelo menos isso ele fez. O Giuntoli, que bateu de frente com o Allegri de uma maneira deselegante, uma maneira que a Juventus ganhava um título, ele quis aparecer mais que o Allegri naquele momento, que era um momento de festejamento de um título. Então, essas coisas a gente precisa saber. O dinheiro tem na Juventus, até para investir no mercado como foi na última janela do ano passado. Só que gastaram mal, né? E aí, meus queridos amigos, eu preciso falar o seguinte, o vídeo tá ficando um pouco longo, né? Eu, Mário, aliás, um dos perfis que comento aqui do futebol da Juventus no Brasil, né? Fez um comentário que eu achei o máximo, achei perfeito. E eu compactuo com eles. Aí é uma opinião minha, tá? Eu respeito de vocês, é a opinião do Mário. Eu não confio em empresa de criptomoedas. Eu. Não estou falando só de Juventus, estou falando de geral. Eu não confio. Mas cada um. Eu tenho o direito de não confiar. E outra coisa, eu falei há um tempo atrás, eu não gosto dessa obsessão pelo poder. Quem garante que ele vai investir depois no futebol? Depois que ele comprar a Juventus, e se ele não investir, o torcedor for cobrar, é capaz dele virar e falar assim, a Juventus é minha. Eu investo se eu quiser. Aliás, é capaz de falar assim, eu sou mais juventino que você, que não vai no estádio. Tem um exemplo aqui no Brasil, eu falo isso mais pra frente, mas eu preciso pedir autorização para um amigo meu que tem um canal aqui no Brasil que fala de um time brasileiro que é uma situação muito parecida. Hoje ele dá razão a mim. Então, meus amigos, eu não confio na empresa. Por exemplo, você vai fazer uma boa ação. Você vai lá no centro da cidade e vai dar um prato de comida para um morador de rua. Uma coisa é você ir lá, dar o prato de comida para um morador de rua e vai para a tua casa. Você fez a sua boa ação. Outra coisa é você chamar alguém para filmar, para registrar esse momento. Você está lá dando o prato de comida para um morador de rua e aí você coloca em tudo que é rede social. Olha, eu ajudei o cara, eu dei um prato de comida. Isso é ajudar alguém? Para mim, não. Esse segundo caso, não. Para mim, isso é outra coisa. Então, quando o Arduino vem a público dizer, olha, eu quis ajudar, eu quis de uma maneira investir no clube, dar um dinheiro a mais para fazer mercado, e o Elkan disse não, ele não devia jogar isso para público. Se ele gosta da Juventus, se ele está preocupado em ver a Juventus forte, ele devia guardar isso com ele. Esse tipo de atitude eu não gosto. Essa obsessão pelo poder. Ele não quer... ele quer a Juventus para ele. E a Juventus é dos torcedores. Né? Mas eu respeito quem pensa o contrário. Já falei ontem. Se um dia ele chegar na Juventus ou chegar um árabe, que bem venga. Né? Se for um cara competente para administrar o futebol. Né? Enfim, são coisas para a gente pensar de uma maneira com mais calma. Acho que é só isso que eu queria falar desse caso. Muita gente apoiando o Agnelli. E eu resumo aqui, uma amiga minha que ela mora na Sicília e vai 2 vezes por ano assistir a Juventus. A Sicília é longe, né? Então ela vê um jogo no primeiro turno e outro no segundo turno. Ela é muito juventina, mas muito juventina. Uma vez ela mandou um namorado para aquele lugar, terminou o namoro por causa da Juventus. E, aliás, ela é mais juventina que muito marmanjo, porque ela fica com os ultras. Ela não fica na torcida Nutella, ela fica com os ultras lá. Ela falou assim, eu vou falar em italiano, eu vou ler em italiano e depois eu vou traduzir. Ela escreveu o seguinte aqui na minha rede social. Mi dispiace davvero che un
ingannevoli, momento di tentazione, possa cancellare oltre 100 anni di storia nei vostri cuori. La Juventus deve restare dov'è. Traduzindo, lamento profundamente que um momento de tentação enganosa possa apagar mais de 100 anos de história em seus corações. A Juventus deve permanecer onde está. Fecha aspas. É uma opinião de uma amiga minha, tifosíssima da Juventus. Eu concordo com ela, tá? E eu respeito quem pensa o contrário. É isso. O que eu queria para a Juventus? Eu queria a volta do André Agnelli. Sim, ele errou. Eu meti o pau no Agnelli quando ele foi fazer a Superliga, mas não porque fez a Superliga, porque ele abandonou a Juventus. Porque o Florentino não abandonou o Real Madrid para fazer a Superliga. Ele errou os últimos 3 anos. Mas de repente, vocês acham que ele não sabe que fez merda? Vocês acham que ele não pensa, pô, fiz bobagem? Enfim. Quase 20 minutos, eu quero terminar o vídeo. Agora é um outro assunto, é bem rápido, é rapidinho, é pai bola. Como eu sempre digo, o Finestra é um canal para vocês, né? Ah, outra coisa. Só para que a gente vai lembrando aqui, eu marquei. Às vezes alguém pode falar, mas Mário, a gente tem que tentar passar a Juventus para frente na mão de um investidor, seja quem for, né? Aí é que tá, meus amigos, não tem essa de tentar. Porque diferente de um técnico que não dá certo e você manda embora, lembra, tira o Alegre, traz vai o Mota. Infelizmente o Mota não virou. Aí você manda embora e traz outro. Num caso desses, você não pode dar um passo errado, porque não tem volta. Não se pode errar. Esse é o problema, tá? De tentar. Mudando completamente de assunto, o Finestra Bianconeira, que é esse canal aqui que fala da Juventus, mas é um canal de vocês, eu sempre falei isso, eu não vivo disso, eu elogio aqueles que falam, pô, Mário, você faz um belo trabalho, mas não é um trabalho, tá? Eu faço com amor isso aqui. Eu não pretendo monetizar nunca isso aqui, ganhar dinheiro com a Juventus, nunca. Mas eu queria uma opinião de vocês, eu sei que de vocês que para o canal, para vocês, agora vocês vão mandar. Por isso que eu falo, o Finestra é de vocês. Eu sei que está longe ainda a Copa do Mundo e independente se a Itália vai ou não, né? Eu acho que está pau a pau. Eu acho que ela ganha da Irlanda, mas se pegar a Gales na repescagem, não sei não. Mas não é esse o ponto. É um mês, né, onde não vai ter jogo da Juventus. Eu lembro que na pandemia eu fazia vídeos, eu contei a história do Zidane fora de campo, Del Piero, Baggio, tudo fora de campo. Eu não contei aqui os títulos que eles ganharam, a carreira deles, não. Quem não conhece ainda, dá uma olhada aqui no canal, Zidane, Baggio e Del Piero, né? A vida deles fora de campo, da infância, né? Coisas fantásticas da infância deles e deles fora de campo, né? O Zidane, que sofria preconceito por ser estrangeiro, né? Imigrante argelino, enfim. O Baggio, que treinava chutando do mesmo jeito que o Zico, né? Um abraço para os flamenguistas. Chutava, colocava uma camiseta no ângulo do gol e acertava a camiseta, né? Para treinar a bola no ângulo. O Baggio fazia isso com as lâmpadas públicas, quebrava as lâmpadas públicas da cidade dele. O Del Piero, que quando a Juventus jogava, ia jogar a bola com os amigos no horário do jogo da Juventus, para ele fingir que era um jogador da Juventus. Enfim, são curiosidades que estão nesses vídeos aí que eu fiz durante a pandemia. Como a gente vai ficar aí durante um mês sem Juventus na Copa do Mundo, por isso que eu falei, eu sei que está longe, mas eu quero um parecer de vocês. Eu estava pensando em criar um quadro durante a Copa, mais ou menos uns 3 vídeos por semana, tá? No máximo 3 vídeos, e ia ser uma espécie, talvez ia colocar o nome, Finestra na Copa, onde eu iria colocar curiosidades históricas das Copas do Mundo, não só da seleção italiana ou da brasileira, de qualquer seleção, até de quem não esteja na Copa, por exemplo, né? Então, se vocês quiserem um quadro que fale de Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, falando principalmente de questões de curiosidades dos mundiais, comenta aí, né? E aí a gente pode pensar em fazer esse quadro bacana, principalmente para quem gosta de história e de curiosidades mesmo que mexem com a nossa cabeça das Copas do Mundo. Porque Copa do Mundo, praticamente 99% das pessoas param para assistir. Eu não assistia do Catar, eu assisti o segundo tempo da final porque era hora do almoço.
tava a televisão ligada lá, minha mãe tava vendo o jogo, enfim. Mas eu não assisti, todo mundo lembra o que eu pensava do Qatar especificamente. Mas, se vocês quiserem, a gente faz um quadro desse de Copa do Mundo na Copa do Mundo, tá bom? É isso, like no Finestra, amanhã tem jogo e você vê, a gente só se fala nisso na internet, né? Do Teder, do Elkan, do Agnelli, e amanhã tem o Juventus, que é o mais importante, contra o Bologna. Ciao ragazzi, bom sábado, sempre Forza Juve, fino alla fine.